Olá a todos vocês que estão nos assistindo nos canais digitais do Jornal O Tempo e da Rádio Super. Sou Ana Karenina Beruti, repórter da Editoria de Política do Jornal O Tempo. Hoje nós vamos conversar com o Procurador-Geral de Justiça de Minas Gerais, o senhor Jarbas Soares Júnior, que assume mais um biênio à frente do Ministério Público. Doutor Jarbas, a gente podia fazer um pequeno balanço, né, sobre esse biênio que está se encerrando agora nesse ano e falar um pouquinho das ações do Ministério Público aí que tiveram maior destaque. Obrigado. Em primeiro lugar, quero registrar a minha admiração pelo Jornal Tempo, todos os seus meios de comunicação. Sou leitor e o meu prazer de estar participando desta conversa. Eu fui procurador-geral em outro período, de 2004 a 2008, retornei há 2 anos, encontrei situações um pouco diferentes. Primeiro, logo de cara, a sociedade em conflitos, extremos, radicalismos, discursos de ódio, são situações muito negativas para o país. Encontrei também a humanidade enfrentando a pandemia, então as questões tecnológicas tiveram muita influência nesse período e nós estamos vivendo agora um pós-boom da necessidade que a humanidade entendeu dos avanços tecnológicos, que isso pegava mais um setor e não todos, como agora. Então, o Ministério Público é uma instituição prestadora de serviços. O Ministério Público ele não é uma instituição em si mesmo. A grande parte do nosso orçamento é toda para a prestação de serviços à comunidade. E o nosso foco é a defesa da cidadania do cidadão. Então, nós criamos os instrumentos, os mecanismos de atuação do Ministério Público ao longo desses 30 anos, sobretudo, com a Constituição da República, que trouxe esse novo perfil do Ministério Público. E nós estamos sempre tendo que atualizar, porque é uma instituição aberta, democrática, pública, e precisamos ter um foco administrativo, porque os promotores e servidores precisam de estruturas de trabalhar, isso custa, e nós temos a atividade final, na área penal, que o Ministério Público detém parcela da soberania nacional, é o único autor da ação penal. Então, um foco muito importante nisso, e nós precisarmos fortalecer esse sistema de combate aos crimes, porque os crimes hoje não são mais, aspas, crimes românticos, são crimes de organizações criminosas sofisticadas. Então, o Ministério Público, nós tivemos uma atuação efetiva nisso, os projetos terão resultados muito maiores agora no segundo mandato. Tivemos que continuar a promoção dos direitos civis, direitos fundamentais, que isso é um trabalho que também o Ministério Público, autor principal, não é o único, mas o autor principal. Defesa da probidade, do meio ambiente, do patrimônio cultural, dos direitos do consumidor, dos idosos, crianças, adolescentes, bom, enfim. Uma pleiade de ações do Ministério Público. E nós também tínhamos que investir muito na autocomposição de conflitos, evitar a judicialização. Então, hoje o Ministério Público tem uma política estruturada de não judicialização, deixando isso como a nossa última ação, mas tentar resolver no Ministério Público, tanto na área penal, quanto na área civil, porque a legislação agora permite a composição de conflitos que interessam a comunidade, a sociedade. Então, nesse período de 2 anos, nós tivemos que administrar tudo isso e fortalecer as estruturas de trabalho do Ministério Público e a unidade que tem que ter, que não é perfeita ainda, a unidade do próprio Ministério Público. Então, basicamente, esses foram os grandes desafios desses 2 anos. Inclusive, o Ministério Público de Minas Gerais recebeu um prêmio, né? Sim, nós recebemos primeiro lugar nos projetos de aproximação da sociedade, do Conselho Nacional do Ministério Público. Concorremos no conjunto com 533 projetos, o Ministério Público de Minas Gerais, em 9 categorias, foi em primeiro lugar em 3.
e, para nossa alegria, o Centro de Autocomposição de Conflitos, que o Ministério Público hoje tem, foi uma experiência inovadora. Em um ano de criação, nós conseguimos resolver grandes problemas do Estado, inclusive o acordo da saúde do Estado com os municípios, que o processo não tem 100 páginas, sem precisar de qualquer ação judicial, um acordo de 7 bilhões de reais. Então, o Ministério Público hoje faz uma opção pela justiça negociada, deixando o judiciário para, nos casos que realmente não seja possível a composição. Lembrando sempre que na composição o Ministério Público não pode abrir mão de direitos que não pertencem a nós, são direitos da coletividade. Então, temos trabalhado nisso em várias situações. Então, o Ministério Público já fazia isso há 30 anos, agora tem uma política voltada para a autocomposição de conflitos. Só na área penal nós fizemos, no ano passado, neste ano já 40 mil acordos, são 40 mil menos processos prescrevendo e tomando tempo do Poder Judiciário. Então, nós estamos levando ao Poder Judiciário os processos que não têm como não resolver na justiça negociada. Perfeito. O senhor já atuou como promotor de justiça também em municípios como Mariana, Ouro Preto, Itabirito. São municípios que acabam sofrendo um grande impacto aí das mineradoras. E aí a gente não tem como esquecer, né, a tragédia de Brumadinho e o grande acordo que foi costurado aí a várias mãos, né, em relação às vítimas de Brumadinho, a questão do meio ambiente. Qual que é a avaliação que o senhor faz a respeito desse acordo? Que lição que a gente pode tirar desse acordo? Minas Gerais, né, por si, ele é o estado da mineração, né? Lógico, hoje tem o Pará, tem outros estados, mas Minas Gerais, pelo próprio nome do estado, é da mineração. Então, isso é um passivo histórico. E há uns que nós temos condições de identificar os responsáveis, até porque são megas empresas, outros nem tanto. E hoje nós temos os problemas muito latentes, que são as barragens a montantes. O Leio lá, Mar de Lama, exigiu o descomissionamento dessas barragens. Então, esse é um desafio que é do Ministério Público, mas não só do Ministério Público, é de Minas Gerais. Nós não podemos demonizar a atividade empresarial, só a atividade empresarial que gera renda em empresa, não estou fazendo empresas grandes, não. O empreendedorismo individual também gera renda. Então, nós temos que estimular o empreendedorismo. Agora, isso tem que ser feito com grande responsabilidade. Não pode nós termos um restaurante para funcionários abaixo da montanha de minérios, de rejeito de minérios, e os gabinetes dos diretores na Zona Sul. Então, nós precisamos de ter um equilíbrio nisso. E, para nós, me parece muito claro que os investimentos para evitar as tragédias são muito mais baratas do que depois ressarcir. Eu estou falando só na parte monetária. Então, o Ministério Público já faz isso há muito tempo. Hoje nós temos o melhor sistema de monitoramento de barragens de entidade pública do mundo, que foi cedido pelo governo do Reino Unido para o Ministério Público de Minas Gerais. Então, nós estamos acompanhando, as empresas estão muito próximas da gente para identificar os problemas e resolver. A FIENG tem trabalhado muito conosco nisso. Nós não podemos tratar de impedir a atividade empresarial, até porque a atividade, inclusive na mineração, gera renda, gera emprego, gera recursos para o Estado, mas isso tem que ser feito de forma responsável. Então, as duas tragédias, tanto a de Mariana quanto a de Brumadinho, deixaram claro qual que é a ferida que está aberta em Minas Gerais. Então, o Ministério Público monitora isso diariamente, trabalha junto com as entidades e com as empresas para nós resolvermos isso num prazo mais rápido. Nós tivemos o prazo, que foi o prazo final definido pela Lei Mar de Lama, que foi dia 25 de fevereiro deste ano. Algumas empresas não cumpriram esse prazo, algumas delas, inclusive, por falta de condições realmente de efetivar.
se você mexer nessa barragem sem uma técnica adequada, pode gerar outra tragédia. Então, as empresas que não cumpriram, elas estão com prazos agora e com auditorias acompanhando e foram punidas, pagando pelo dano moral que causaram à sociedade de não cumprir o prazo. Então, não houve impunidade, elas estão pagando, estão cumprindo, foram feitas de forma responsável, um trabalho junto do Ministério Público e o governo do Estado e, em muitos casos, com o governo federal. Então, esse é um problema que nós temos, é um problema muito característico de Minas Gerais, porque a nossa mineração é mais antiga, então existem essas barragens e os problemas ficaram mais evidenciados com o caso de Brumadinho e Mariana. Eu ia te perguntar também como que estão as negociações, as conversas, em que pé que está a negociação, né, do acordo de Mariana? O acordo de Mariana, Ana, ele foi um péssimo acordo. Hoje, não estamos satisfeitos com o acordo. A União, os estados de Minas e Espírito Santo, o Ministério Público Federal do Estado do Espírito Santo de Minas Gerais, os Ministérios Públicos dos Estados de Minas Gerais e do Espírito Santo, as defensorias públicas, os municípios, os atingidos e, por incrível que pareça, as empresas. Já se gastou quase 20 bilhões de reais sem o resultado efetivo. Não tem ninguém satisfeito. O acordo foi feito apressadamente, de forma irresponsável. Estava muito claro que aquele acordo não ia dar certo e não deu. Então, nós estamos tentando repactuar esse acordo. Nós temos ouvido muitas críticas a essa repactuação, mas nós estamos desde fevereiro do ano passado conversando com as empresas, os governos, os ministérios públicos, as defensorias públicas e com os atingidos, sim. Nós não só fazemos esse acordo final que interessa às empresas hoje, inclusive, se os atingidos forem atendidos e ressarcidos. Um acordo, ele nunca será o que seria uma decisão judicial. Senão, para as empresas, era melhor esperar a decisão judicial. Então, o mau acordo de Mariana serviu de base para fazer um acordo muito mais adequado de Brumadinho, e o de Brumadinho agora está devolvendo o presente para Mariana, servindo de modelo para o acordo que está sendo feito. Ele está muito avançado, eu acho que até no primeiro semestre do ano que vem, esse assunto está resolvido, se não for resolvido antes. Tem essa mudança de governo federal agora, os estados mantiveram os governadores, e aí nós vamos verificar como isso vai ser tratado. Agora, o acordo preserva, em primeiro lugar, os atingidos, os municípios e o estado que tiveram perdas econômicas, o meio ambiente, claramente, é um assunto, e a saúde são dois assuntos muito importantes desse acordo. Temos aí alguma previsão de ampliação dos serviços, dos atendimentos do Ministério Público para esse próximo biênio? Sim, o Ministério Público ele vai evoluindo diariamente. E nós temos deficiências estruturais históricas, porque antes o Ministério Público estava muito próximo, colado com o Judiciário. O Judiciário descolou do Ministério Público e deixou a gente sem casa, sem teto. Então, se a gente fosse levar a rigor, hoje nós temos 60 sedes, nós teríamos que construir mais 237 sedes. Nós não vamos construir 237 sedes e vamos ter que partilhar isso com o Judiciário. Acho que os sistemas tecnológicos, agora o avanço tecnológico, vai mudar de panorama nesse período agora, que nós estamos vivendo, e para o administrador atual é muito difícil, porque você não sabe como é o futuro e sabe que não vai ser igual ao passado. Então, eu faço uma brincadeira, mas que tem fundo de verdade. Nós reclamamos muito que o promotor tem que estar presente na comunidade. E talvez daqui a uns anos o presente que mora, que vive lá, não será o mais presente. O presente talvez será o mais conectado. Então, nós estamos vivendo essa mudança e tendo que tomar decisões como o carro estivesse andando e trocando os pneus.
Então, o Ministério Público tem investido nisso, com a aproximação da sociedade, sobretudo, com canais de escuta. Acho que nesses próximos 2 anos nós vamos ter uma integração muito grande com a sociedade através dos sistemas que nós vamos criar. Nesse primeiro mandato, nós estávamos cuidando da estruturação, do avanço tecnológico, tirar o atraso tecnológico. Agora nós vamos estar muito próximos da sociedade nesse período. E qual a opinião do senhor sobre a conquista do Tribunal Regional Federal da 6ª Região para Minas? Eu acho que foi muito importante o caso de Mariana, fica bem claro para nós, né? Nós estamos hoje com a participação da presidente do Tribunal Regional Federal, a desembargadora Mônica Cifuentes, com o magistrado que é responsável pelo processo, e com um olhar muito especial. Se nós fecharmos esse acordo, será o maior acordo do mundo. Então, já justificaria a criação do TRF. Vai diminuir as distâncias, os juízes vão sentir mais os problemas de Minas Gerais. Havia a necessidade numérica de se criar o tribunal. Ele é um tribunal moderno, então, para nós foi muito bom, porque o Ministério Público pode propor, inclusive, ações na Justiça Federal, junto com o Ministério Público Federal. Então, nós teremos um tribunal que conhece as questões de Minas Gerais para poder decidir melhor as questões do nosso interesse. Em julho deste ano foi criada a Unidade de Combate ao Crime e à Corrupção, né, com o objetivo aí de ressarcir os cofres públicos, com uma média aí de R$1 bilhão. Nesses 6 meses, né, da existência desse projeto, dessa unidade de combate à corrupção, qual que é o balanço que o senhor faz? A meta foi cumprida? Que benefícios que a gente pode esperar desse projeto para a sociedade, para o cidadão? Nós fizemos investimento na Unidade de Combate ao Crime e à Corrupção do Ministério Público de 40 milhões, que foi com o dinheiro dos recursos da venda da nossa folha de pagamento para o Banco Itaú. Aqui nós colocamos todos os órgãos de coordenação de investigações do Ministério Público, porque nós tínhamos estruturas separadas e isso gera um custo maior. Agora nós temos uma estrutura para todos. Então aqui estão o combate ao crime organizado, combate ao crime de patrimônio público, o acompanhamento da execução penal, a área penal, a coordenação da área penal, e vamos ter dos crimes hoje, que são crimes graves, que são cometidos na internet. Inclusive os Estados Unidos já elegeu esses crimes como os principais, estão muito ligados, e nós temos a competência originária, que é crimes de prefeitos, juízes, promotores, deputados estaduais, secretários de Estado e do vice-governador, não Paulo Brant, que é uma pessoa muito digna, mas de vice-governador. Então, estão todos agora nesse processo. E uma das metas é recuperar o dinheiro que o crime organizado e o crime econômico causam para o Estado. Você tem esse recurso que é desviado, são recursos da saúde, da educação, do transporte, de hospitais, de asfalto, de escola. Então, são recursos que precisam ser recuperados. Então, eu vou dar um dado, até agora, de hoje mesmo, foi divulgado hoje, que nós recuperamos neste ano 1 bilhão e 600 milhões do crime organizado. Superou a meta. Superou a meta só no crime organizado. E dos crimes econômicos, nós até outubro tínhamos recuperado 2 bilhões e 300 milhões, até outubro. Então, o Ministério Público praticamente passou até do seu orçamento, né, para toda a instituição. Então, o ano que vem nós vamos ter ações mais organizadas, mais coordenadas, e eu despacharei nesse prédio onde nós estamos, uma vez por semana, junto com os meus colegas de todas as áreas. Então, para o ano, as ações serão muito maiores do que já foram até agora, porque as estruturas estão sendo concluídas e nós vamos atingi-las. Nós temos o laboratório de lavagem de dinheiro, por exemplo, aqui, que nós identificamos claramente como que o dinheiro anda. Entendeu? Isso vai ficar muito claro, os crimes políticos também, que esse órgão tratará de forma conjunta.
Perfeito. Para a gente finalizar, vamos falar um pouquinho das relações institucionais, né, entre o Ministério Público de Minas, entre o Governo do Estado, enfim, até mesmo com a própria Assembleia Legislativa, né, essa questão da harmonia dos poderes, da independência dos poderes, que Ministério Público que a gente pode esperar aí na próxima gestão? O Ministério Público, ele tem que respeitar a independência dos poderes e das outras instituições e tem que também ter a reciprocidade, o respeito à independência do Ministério Público. Nós não vivemos numa ilha, nós somos o poder público, nós somos o Estado, Ministério Público, Poder Legislativo, Poder Judiciário, polícias, Defensoria Pública, Tribunal de Contas, órgãos de controle, nós somos o Estado. E nós temos que enfrentar o nosso inimigo, que é o crime, os desvios éticos, morais, os crimes ambientais, os crimes econômicos, os crimes políticos, todos administrativos. Então, nós temos que trabalhar junto. Agora, nós temos que ter autonomia, porque o órgão detém todas essas competências e as garantias constitucionais para ter autonomia. Então, nós temos as nossas ações e vamos lidando com elas no jeito mineiro, né, que eu acho que é um predicado que todos nós temos. No Ministério Público, a gente tem uma visão que diz mais ou menos o seguinte: eu odeio o crime, não o criminoso. Então, nós vamos combater sempre o crime, os desvios e evitando criação de heróis no Ministério Público, de paladinos. Manifestar no momento certo, sem precipitar julgamentos. Isso nós evitamos muitas resistências ao Ministério Público. Agora, com a possibilidade de acordo de não persecução civil, não persecução penal e os termos de ajustamento de condutas que o Ministério Público tem, eu acredito que no futuro breve nós vamos ter 80% do trabalho do Ministério Público resolvido dentro do próprio Ministério Público, ficando 20% para o Poder Judiciário. Hoje nós estamos fazendo acordos em ações diretas de inconstitucionalidade, que seriam ações contra as leis estaduais e municipais que ferem a Constituição estadual. Nós estamos fazendo um acordo, porque nós não necessariamente nós precisamos de propor essas ações. Chama o prefeito, chama o Estado, fala, você está errado, como você quer corrigir isso? Fazemos o acordo. Então, nós, o Ministério Público, vai trabalhar com independência, nós temos alguns desafios pela frente, problemas sérios, situações que o Estado vai enfrentar, como o Rodanel, todos esses assuntos vão estar na pauta. Nós vamos sempre trabalhar com bom senso, com discrição, discernimento, mas informando a sociedade. É uma coisa que o Ministério Público tem que fazer claramente, porque criaram a imagem que nós somos uma casta de privilegiados, e não somos. Eu ia até aproveitar e perguntar para o senhor sobre a questão do Rodoanel, né? Como que estão indo as... O Rodoanel, o governo do Estado, que tem agora então, mais do que nunca, eleito pelo povo, com a proposta do próprio Rodoanel, que tem que decidir o que quer fazer. Se quer fazer o Rodoanel, se vai fazer assim, desse modo, A, B ou C. O que no Ministério Público que é a sua preocupação? Tem que ser dentro do que a lei autoriza, permite, respeitando o patrimônio público, respeitando o meio ambiente, os princípios constitucionais. O governo optou por fazer a concessão e depois essa concessão fazer o licenciamento. Nós analisamos a concessão, foi o modelo escolhido pelo governo, não havia razões para nós propormos qualquer ação. Nós reunimos os promotores de todas as áreas, de todos os municípios atingidos e chegamos a essa conclusão, não tínhamos nenhum problema para propor uma ação, não propusemos. Fizemos um arquivamento provisório, agora as grandes questões vão aparecer no licenciamento. E aí o Ministério Público vai estar atento e exigir o que a legislação, o ordenamento jurídico indica. Eu tenho o compromisso pessoal do governador Romeu Zema, que me disse, numa ligação, que ele não tem compromisso com o erro e que o governo do Estado está aberto a corrigir. Então, no processo de licenciamento agora, é que as questões de ambientais, estruturais, urbanísticas, todas vão surgir. E aí, o Ministério Público vai ter um papel importante aí, sobretudo, no meu entendimento, de buscar soluções. Mas, eventualmente, teremos que socorrer o Judiciário. Não acredito nisso, acho que nós vamos conseguir achar o melhor caminho.
Mas os grandes problemas vão acontecer no licenciamento. Nós estamos conversando com o Procurador-Geral de Justiça de Minas Gerais, Jarbas Soares Júnior, que assume no final desse ano o próximo mandato para o próximo biênio, 2023-2024. Agradecemos demais a atenção de todos vocês que estão nos acompanhando nos canais digitais de O Tempo e da Rádio Super. Agradecemos demais também a sua atenção, a sua disponibilidade e a clareza, né, para explicar principalmente para os nossos ouvintes, os nossos internautas também, todos esses detalhes e a atuação do Ministério Público que cada vez mais próximo do cidadão. Agradecemos demais. Obrigado, agradeço todo o Grupo Tempo, a Rádio Super, as mídias da empresa, a importante empresa de comunicação do Estado de Minas Gerais. O Ministério Público é instituição pública, então nós teremos sempre o compromisso com a transparência e as informações necessárias. A casa sempre será de vocês.